Sequência Santo Evangelho segundo João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu vou àquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde ides? Mas porque vos disse estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Digo-vos, porém, a verdade. É bom para vós que eu vá, porque se eu não for, não virá a vós o Consolador. Mas se for, eu vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá ao mundo que existe o pecado, a justiça e o juízo. Quanto ao pecado, porque não creram em mim. Quanto à justiça, porque eu vou para o Pai, e já não me vereis. E também quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda tenho muitas coisas a dizer-vos, mas agora ainda não as podeis compreender. Quando vier, porém, aquele Espírito de verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. De si mesmo não há de falar, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque tomará do que é meu e vô-lo anunciará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Caríssimos fiéis, nesta parte dos domingos, depois da Páscoa, já começamos a nos preparar para a ascensão do Senhor. Domingo passado, o Senhor anunciava que vai ao Pai. Um momento e não me vereis. Mais um momento e me vereis novamente. Fazia compreender na homilia passada que a presença do Senhor se faz pelos sacramentos da Igreja, se faz na nossa vida espiritual, que encontramos o Senhor sim, não como os apóstolos o encontraram fisicamente em um convívio, mas o encontramos em nossa vida de oração e na vida sacramental, e clamava ao dom da fé. É o tempo da fé. O tempo da fé terminará quando chegar o tempo da contemplação eterna de Deus. Aí não existirá mais fé, pois não esperaremos mais nada. Veremos Deus como Ele é. Hoje, o Senhor consola o nosso coração pela tristeza que se instala diante de sua partida, de sua ausência. Mais uma vez afirma que é bom que ele vá ao Pai, para que desça o Espírito Santo, para nos enviar o Espírito, o Paráclito. E nós professamos na fé que este mesmo Espírito que falou pelos profetas age na Igreja. É no Espírito Santo que a Igreja realiza os seus sacramentos, é no Espírito Santo que a Igreja tem a sua autoridade, é no Espírito Santo que tudo acontece na graça. Quando nós dizemos que o mistério de nossa fé nos revela Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, estamos dando um salto gigantesco. Gigantesco. Um só Deus, três pessoas, contemplaremos daqui a pouco, depois de Pentecostes, quando vermos o mistério da Santíssima Trindade. Mas este Paráclito que age na Igreja, que conduz a Igreja pelas palavras de nosso Senhor e Salvador, atua não só fazendo com que os discípulos se lembrem daquelas coisas que o Senhor lhes anunciara, e as quais eles não se recordam.
Eu tenho alguns grupos de filhos espirituais que atendo, e agora atendo-os em grupos, principalmente os casais são os mais esquecidos. Às vezes eu digo, depois digo de novo, depois digo mais uma vez, e num dia eles dizem, mas por que nunca disse? Eu estou aqui há anos tentando dizer. As coisas espirituais não são tão logicamente, tão facilmente entendidas. Elas precisam de tempo, precisam de persistência, de constância, para que as verdades mais fundamentais da fé comecem a tomar sentido. É preciso dizer e dizer de novo e dizer mais uma vez, até que o momento seja propício e tudo tome sentido. Bom, muito do que o Senhor ensinou passou a ouvidos surdos também pelos apóstolos. Eis que vem o Espírito Santo e lhes recorda tudo. As memórias dos apóstolos que temos no Santo Evangelho, nas suas cartas, no Apocalipse de São João, tudo isto cumpre esta promessa de Cristo. O Espírito Santo vos recordará tudo, vos instruirá tudo, vos fará compreender tudo. Mas não só aí, caríssimos. O Espírito Santo também guia os sacramentos da igreja. A missa não é obra de um teólogo. A missa não é obra de um bispo. A missa não é obra de um papa. A missa não é obra de um sacerdote. A Santa Missa é obra do Espírito Santo. É Ele quem inspira o rito da igreja. É Ele que inspira a igreja como louvar o seu Senhor. É Ele que inspira a igreja como oferecer o único, santo e agradável sacrifício, aquele mesmo da cruz, feito de forma cruenta uma só vez e agora de forma incruenta sobre o altar. É o Espírito Santo que ensinou. Foi Ele quem inspirou, corrigiu, orientou, até o cânon da missa estar pronto, ordenado. Por isso é tão sagrado e palpável. É o Espírito Santo quem inspira sobre as verdades mais importantes da fé. Sempre tivemos heresias no nosso meio. Sempre. Pagãos podem ser batizados, não podem ser batizados, primeiro tem que ser judeus para depois serem cristãos, o que fazer? Alguns sim, outros não. O próprio apóstolo São Paulo já foi tão molestado com estes convencimentos humanos que não vêm de inspiração divina. Mas vão dizer, o Espírito Santo em nós decidimos. Aos pagãos também foi dada a graça. E não precisam se tornar primeiro judeus para depois cristãos. Aquela aliança foi suplantada pela nova e eterna. Mas não para. Um pouco de ânimo e ali, 2 séculos depois, já está Ário com aquela blasfêmia contra a divindade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Atanásio, Basílio, Ambrósio, Agostinho, todos precisam, mais uma vez, servir ao Espírito Santo para dar testemunho da verdade e combater a heresia. Sempre tivemos heresias no nosso meio, doutrinas perversas, que distorcem a verdade eterna da fé, mas nenhuma delas nunca venceu. Ficam parasitando a igreja, de vez em quando aparecem de novo, vestidas de outra coisa. Mas o príncipe deste mundo está julgado. É ele quem instiga as heresias. O Espírito Santo é maior, é mais potente. Ele dissipa a mentira e traz à tona a verdade. Esta tranquilidade, caríssimos, precisamos ter em nosso coração, sabendo que o Paráclito é onipotente com o Pai e com o Filho, e que conduz a igreja de uma forma reta. Alguns membros se perdem pelo caminho,
Ário se perdeu, Judas se perdeu. Aqui está a nossa adesão ao Senhor e a docilidade ao Espírito Santo. Não nos deixarmos levar por ideologias, doutrinas mundanas e passageiras, que hoje vêm revestidas com uma moda e amanhã se tornam cafonas, intragáveis, enfadonhas. Assim fora no tempo da teologia da libertação, era tudo tão novo, tão encantador. Hoje nós olhamos e dizemos, não tem sentido. Ficou cafona. Quando alguém diz, o pobre, o operário, tá bom, tem sindicato já para isso, vai, deixa eles resolverem. Vamos voltar para a salvação das almas. E não é mais cafona dizer, salva a tua alma, porque é uma verdade eterna. As ideologias que passam, que arrastam, e que por vezes, de forma tão convincente, se tornam heresias, elas são perigosas para quem não se deixa guiar pelo Espírito Santo. Para quem duvida da onipotência daquele que vem do alto e procede do Pai e do Filho, e leva tudo à perfeição. Que o nosso coração esteja sempre atento a Ele. É bom para vós que eu vá, a fim de que Ele venha e vos levará a conhecer tudo, a entender tudo o que vos disse e até as coisas futuras. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.